Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e hoje quero conversar com vocês a respeito do bolsonarismo geral da República, do procurador-geral do Bolsonaro, como Augusto Aras está sendo chamado por aí. Dias atrás, ele deu uma entrevista à TV e disse o seguinte: esse é um episódio anterior que eu vou resgatar só para vocês verem a sequência. Então, abro aspas para ele. As Forças Armadas, no plano constitucional, atuam como garantes da Constituição. Quando o artigo 142 estabelece que as Forças Armadas devem garantir o funcionamento dos poderes constituídos, esta garantia é nos limites da competência de cada poder. Um poder que invade a competência de outro poder, em tese, não há de merecer a proteção desse garante da Constituição, porque se esses poderes constituídos se manifestarem dentro das suas competências, sem invadir a competência dos demais poderes, não precisamos enfrentar uma crise que exija dos garantes uma ação efetiva de qualquer natureza. Fecho aspas. Então, traduzindo, o Aras diz que as Forças Armadas têm o papel de poder moderador, têm o papel de intervir quando um poder invade a competência do outro. Né? Esse é o efeito lógico daquilo que ele diz, porque se um poder que invade a competência de outro poder não há de merecer a proteção desse garante da Constituição, que atribui esse papel às Forças Armadas, e se os poderes ficarem dentro das suas competências, não precisamos de uma crise que exija dos garantes uma ação efetiva, ele está dizendo justamente que se o poder ultrapassa esses limites, se invade a competência do outro, vai haver uma ação efetiva das Forças Armadas. E aí o antagonista fez até um editorial a respeito disso, falando que trata-se de evidente absurdo. Segundo a Constituição, aspas, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Fecho aspas aqui para esse trecho da Constituição. Garantia dos poderes constitucionais não significa funcionar como árbitro sobre invasão de competências, mas impedir golpes ou autogolpes. Nada mais. O sistema democrático tem instrumentos suficientes para conter abusos, inclusive do judiciário, por meio de leis e emendas constitucionais. Mas aí é preciso saber fazer política de verdade, o que não é o caso deste governo, de um presidente sem partido que aposta na conflagração. Aliás, quem dá mostra de simpatia por um golpe contra a garantia dos poderes constitucionais não é o judiciário ou o legislativo, mas o executivo. Então, é claro que, vez por outra, existe um grande debate a respeito de competências. Pode ser ultrapassar uma linha aqui, outra ali, e aí se debate, se faz uma pressão e se usa as vias institucionais, se usa as vias democráticas para tentar reverter aquela situação dentro de um debate legítimo, porque não dá para dar a qualquer pessoa, por exemplo, um general das Forças Armadas, o poder de definir onde foi que um poder invadiu a competência do outro. Muitas vezes isso é uma questão duvidosa, que trata justamente desses limiares. Então, Augusto Aras, ele fez aquilo que o Ives Gandra Martins vinha fazendo e que foi considerada uma interpretação golpista até pelo jurista Modesto Carvalhosa. Então, você vê o que esse pessoal do Bolsonaro está causando, né? Tá gerando até uma refutação de um jurista linha dura como Modesto Carvalhosa, que já pediu impeachment de vários ministros do Supremo Tribunal Federal, e até o Rodrigo Janot está lá no Twitter dizendo: discordo em gênero, número e grau. O alcance do artigo 142 da Constituição Federal nunca foi esse. Recomendo vivamente e com entusiasmo a leitura do artigo 127 da Constituição Federal. Então, estava ali discordando de Augusto Aras. Até o Janot está conseguindo ter razão em cima do Augusto Aras. E aí teve toda uma repercussão negativa a respeito disso que ele disse. Ele estava legitimando uma narrativa que vem à tona, vem ao debate público e faz parte das manifestações de ruas estimuladas pelo bolsonarismo com a participação do Jair Bolsonaro, uma narrativa de que as Forças Armadas podem intervir no Supremo Tribunal Federal quando ele desagrada aos bolsonaristas. É isso que o pessoal lá está querendo com aqueles cartazes naquelas manifestações, como aconteceu no último domingo, e eu comentei no vídeo anterior. Veio a repercussão negativa diante dela,
o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, soltou uma nota. A nota fala em interpretações feitas a partir da fala dele. Eu vou ler aqui a íntegra. A propósito de interpretações feitas a partir de declaração ao programa Conversa com Bial sobre o artigo 142 da Constituição Federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirma: a Constituição não admite intervenção militar. Ademais, as instituições funcionam normalmente. Os poderes são harmônicos e independentes entre si. Cada um deles há de praticar a autocontenção para que não se venha a contribuir para uma crise institucional. Conflitos entre poderes constituídos, associados a uma calamidade pública e a outros fatores sociais concomitantes, podem culminar em desordem social. As Forças Armadas existem para a defesa da pátria, para a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de quaisquer destes, para a garantia da lei e da ordem, a fim de preservar o regime da democracia participativa brasileira. Ele praticamente, no final, aqui reproduziu o trecho que eu havia lido da Constituição, dando apenas uma conclusão. Precisou dizer isso porque havia dito o contrário. E é bom deixar claro, não é nada interpretação feita a partir da fala. É o que significa a fala. Se o Procurador-Geral da República não sabe o que significa aquilo que ele próprio diz, então, realmente, se confirma, mais uma vez, o seu despreparo para a função para a qual foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro. E eu estou falando disso desde antes de ele ocupar o posto. E quando ocupou, uma das primeiras coisas que ele fez em reação às críticas que vinha recebendo foi mandar uma nota lá para rebater as críticas que eu estava fazendo a ele, na época que eu trabalhava no rádio. E aí eu peguei aquela nota, foi em outubro de 2019, tem um vídeo lá disponível no YouTube. Eu peguei aquela nota e fui refutando linha a linha e mostrando como ela nem sequer fazia sentido. Então, você tem um Procurador-Geral da República realmente despreparado para dar esse tipo de declaração, despreparado para fazer uma análise minuciosa. Desconfio muito da capacidade dele, não só em relação, não desconfio apenas da união que ele tem com o Jair Bolsonaro, de ter sido colocado no posto justamente por ser aquele cara passador de pano para qualquer eventualidade a família Bolsonaro, em que a família Bolsonaro precise dele. Mas eu desconfio que ele seja capaz, inclusive, de analisar todas as minúcias, tudo aquilo que eu coloquei na minha análise, os vídeos de Bolsonaro e a interferência na PF, o vídeo que está disponível aqui no canal de O Antagonista, youtube.com/o Antagonista, e o resto também, porque aí você tem que analisar também cada depoimento das pessoas que deram depoimento à Polícia Federal. Por exemplo, peguei aquele trecho ali da fala do Bolsonaro sobre os seus parentes, antes dele falar em trocar gente da segurança nossa, que fica fingindo aí que é a segurança física da família, não é coisa nenhuma. Qualquer pessoa que faça uma análise minuciosa vai ver que todas as declarações dele no sentido da troca eram trocas referentes ao Ministério, eram trocas referentes à Polícia Federal, na verdade, da qual ele estava reclamando, que não tinha as informações, queria ficar ouvindo atrás da porta. Então, naquela parte que ele fala a respeito dos parentes, ele fala do irmão e fala como é perseguido o tempo todo. É isso que ele fala do irmão. E eu mostrei lá no vídeo. Essa perseguição se dá em que sentido? Que sentido ele está usando essa palavra? Porque um Procurador-Geral da República, para fazer uma denúncia, ele precisa entender o significado das palavras. E eu tenho desconfiança de que o senhor Augusto Aras não entende bem. Então, eu mostrei o que o Bolsonaro chama de perseguição ao irmão dele, ao Renato Bolsonaro, lá de Miracatu, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, uma cidade. Ele havia sido alvo da Receita Federal e o Jair Bolsonaro havia ficado irritadíssimo de ver a Receita Federal apurando suspeitas ali a respeito do irmão dele. Inclusive, um mês depois, demitiu o chefe, o secretário da Receita Federal, Marcos Cintra. Alegou uma outra coisa, foi uma gota d'água, mas o desgaste já vinha vindo desde essa investigação a respeito do irmão dele. Então, quando ele fala em perseguido, ele está falando em familiar dele que está sendo investigado, em que há uma apuração a respeito dele. E aí ele desemboca no resto. Não vou esperar fuder minha família, toda de sacanagem, ou amigo meu. Essa foi a circunstância, o contexto no qual Jair Bolsonaro disse aquela frase,
numa interferência clara na Polícia Federal para blindar a sua própria família, para blindar os seus amigos, os seus aliados, como ficou comprovado pelos elementos anteriores à reunião, a mensagem para o Moro, falando da troca naquela semana do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, na mensagem depois da reunião, no dia seguinte, a respeito de mais um motivo para a troca, como ele colocou, com base numa nota que falava justamente da investigação de aliados e que poderia atingir o Carlos Bolsonaro, que se tratava justamente dessa investigação que houve do inquérito, né? A investigação dentro do inquérito em que houve agora as batidas policiais em endereços de bolsonaristas. Então, o Augusto Aras realmente mostra uma falta de manejo verbal, uma falta de análise minuciosa, que é preciso que se diga logo, para que ele ajuste isso, para que ele realmente seja cobrado a fazer aquilo que é certo e a ser auxiliado pelas pessoas que têm capacidade que ele eventualmente não tenha. Eu acredito realmente que é muito despreparado o Procurador-Geral da República. E aí, como se isso não bastasse, veio a seguinte informação, que o antagonista deu o título correto: Aras desengaveta a delação de doleiro foragido para atingir Moro. Então vamos lá. O Augusto Aras desengavetou o acordo de delação premiada do doleiro foragido Rodrigo Tacla Duran. Xodó do lulismo por seus ataques a um amigo de Sérgio Moro, o doleiro tornou-se também o xodó do bolsonarismo. Aqui eu faço um parêntese para vocês verem como estão alinhados os bolsonaristas e os petistas nos ataques ao Sérgio Moro e em outros pontos também, como eu venho apontando já desde 2019, desde que começou esse governo, em relação à blindagem dos políticos, o esvaziamento do pacote anticrime, aqueles 3 itens defendidos pelo PT que foram sancionados pelo Jair Bolsonaro contra a vontade da turma da Lava Jato. Muito bem, segundo o Globo, essa nova tentativa de delação é vista por fontes do MPF como uma possível retaliação de Aras ao ex-ministro. Fontes próximas a Tacla Duran afirmam que ele decidiu procurar Aras para uma nova tentativa de acordo por acreditar que o novo PGR não está alinhado com os procuradores da Lava Jato. Fecho aspas. Sobre isso, nunca houve a menor dúvida, conclui aqui o antagonista, e é óbvio que não existe a menor dúvida a respeito disso. Você veja que coincidência. O sujeito lá, que é um criminoso, que estava lá foragido, contando mentira, ele pensa, talvez seja uma boa procurar o procurador-geral agora, porque, veja bem, os bolsonaristas, o presidente que o escolheu para o cargo, ele está querendo desgastar o seu ex-ministro, porque teme que ele seja um concorrente na eleição de 2022 e o Sérgio Moro pode rachar a base do Bolsonaro, disputa ali o voto do seu próprio eleitorado. Ele não vem lá do lado mais petista, aquela base que o Lula tinha e os petistas tanto ampliavam, né, inflavam. Então, o criminoso vê isso como uma oportunidade, chega lá, quer uma nova delação, uma nova tentativa de delação, e o PGR dá as boas-vindas. Claro, imagina, né? Olha só como é conveniente. Sair agora uma notícia a respeito disso para tentar desgastar a imagem do Sérgio Moro. E você veja que o Carlos Fernando dos Santos Lima, procurador que era da Lava Jato, depois acabou saindo, comentou na rede social, compartilhou essa nota do site, comentou: usar um criminoso foragido e mentiroso contumaz para fora da sua competência, agradar Bolsonaro e perseguir Sérgio Moro é muito canalha. O aparelhamento do MPF, Ministério Público Federal, é inaceitável e joga fora as duras conquistas dos últimos 30 anos. Está aí o comentário do Carlos Fernando dos Santos Lima, e o Sérgio Moro enviou uma nota a respeito daquela notícia. Abro aspas para o Sérgio Moro. Os relatos de Rodrigo Tacla Duran sobre a suposta extorsão que teria sofrido na Operação Lava Jato com o envolvimento de um amigo pessoal, Carlos Zuccolotto Júnior, já foram investigados na Procuradoria-Geral da República e foram arquivados em 27 de setembro de 2018, com parecer do então vice-procurador-geral da República. E aí dá a notícia de fato, dá toda a numeração do caso. Na ocasião, relato não verdadeiro prestado por acusado foragido do país teve o destino apropriado, o arquivamento.
Como sempre frisei, ninguém está acima da lei, por tal razão, disponho-me a prestar qualquer esclarecimento que se vislumbre necessário sobre os fatos acima. Contudo, causa-me perplexidade e indignação que tal investigação, baseada em relato inverídico de suposto lavador profissional de dinheiro e que já havia sido arquivada em 2018, tenha sido retomada e a ela dado seguimento pela atual gestão da Procuradoria-Geral da República, logo após a minha saída, em 22 de abril de 2020, do governo do presidente Jair Bolsonaro. Vocês vejam, parênteses meu, que o Moro faz questão de colocar a data para que a linha do tempo fique clara. Essa nova tentativa de delação recebe ali as boas-vindas do PGR, depois que o Moro sai do governo, fazendo aquelas declarações a respeito da interferência do Bolsonaro, irritando o presidente da República. Lamento, outro sim, continua o Moro, que mais uma vez o nome de um amigo seja utilizado indevidamente para atacar a mim e o trabalho feito na Lava Jato, uma das maiores ações anticorrupção já realizadas no Brasil. Fecho aspas aqui, essa foi a nota do Moro a respeito dessa tentativa do PGR de desgastá-lo. E enquanto a PGR tenta ressuscitar esse acordo de delação com o Rodrigo Tacla Duran, o antagonista noticiou que a Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná tenta prendê-lo na Espanha, onde ele está foragido desde 2016. Denunciado no Brasil por lavagem de dinheiro e organização criminosa, o advogado acusado de operar pagamentos de propinas para a Odebrecht e a UTC tem se recusado a receber pessoalmente a documentação das denúncias de que é alvo na Lava Jato. Aliás, essas propinas, só para vocês terem noção, a acusação contra ele é de centenas de milhões de dólares. Tem uma acusação ali de 300 milhões de dólares em propina que ele teria operado para o setor de operações estruturadas da Odebrecht, que é considerado o departamento de propina. Nós estamos falando aí de 300 milhões de dólares só nesse caso. Tá? Isso hoje aí deve dar R$1,5 bilhão de reais. Então, é desse nível o criminoso. Né? Só falta o bolsonarismo agora ficar se apoiando num tipo assim, depois de ficar se apoiando no Roberto Jefferson. Aí vai lá dar as entrevistas nas emissoras com Bolsa Pano. Né? É uma beleza. Agora, o show de réus, investigados, condenados, todos por aí viraram assim as grandes fontes desse pessoal que passa pano para essas barbaridades. Muito bem. Eu continuo lendo a nota, por isso o Ministério Público Federal tenta agora usar uma regra da legislação espanhola que permite a sua detenção caso insista em não comparecer perante a Fiscalia Espanhola para ser formalmente citado. Só assim, aí o antagonista detalha que todo o caso a respeito do Tacla Duran, está lá o título no post, quem quiser mais detalhes, Lava Jato tenta prender Tacla Duran na Espanha. Eu queria chamar a atenção para um outro detalhe a respeito disso, que é o seguinte, isso eu acho que ninguém atinou aí. Vocês lembram daquele vídeo? Foi um vídeo que eu publiquei em primeira mão, eu obtive e publiquei, o vídeo do Vadi Damus, deputado federal do PT, que foi posto pelo Lula no Congresso Nacional na época da CPI da Petrobras para defendê-lo e para atacar a Lava Jato. O Lula pediu a Eduardo Paes que criasse lá uma vaga para o então deputado titular, eles deslocaram o deputado titular e o Lula botou lá o braço direito em quem ele confiava, ex-presidente da OAB no Rio de Janeiro, o Vadi Damus. Vocês lembram daquele vídeo em que o Vadi Damus fala que o Gilmar Mendes, naquele momento, é aliado do PT. Né? Esse vídeo eu publiquei aqui, na minha outra passagem pelo Antagonista, no canal youtube.com/antagonista, vocês podem procurar. Eu vou ler aquela declaração, muita gente tem na memória justamente o Vadi Damus falando que o Gilmar é aliado. Só que o Tacla Duran está lá naquela declaração. Eu me lembro bem porque eu tive que transcrever aquela declaração para escrever um artigo a respeito daquilo. Esse meu artigo também está publicado na internet, se vocês procurarem meu nome com essas outras palavras, aí Vadi Damus, Gilmar Mendes, vocês acabam encontrando. Abro aspas aqui para o Damus. O PT embarcou nessa onda moralista desde lá de trás. O que é a lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa significa dizer o seguinte: o povo não sabe escolher, quem escolhe é o poder judiciário. Claro que o povo é burro, o povo só escolhe corrupto, o povo só escolhe bandido. E aí o pessoal fica zangado. Agora vem a parte interessante. Eu estive ontem com o Gilmar. Nós fomos lá levar as denúncias do Tacla Duran para ele. Quem vai botar a boca no trombone para apurar as denúncias? É o Gilmar Mendes. Então, assim, nós temos que aprender a perceber o jogo do xadrez e fazer política. O Gilmar hoje é nosso aliado, amanhã volta a ser nosso inimigo, mas hoje ele é nosso aliado e nós somos aliados dele. Fecho aspas.
Eu fiz toda uma análise naquela época a respeito dessa declaração do Vadir Damus, mas aqui eu pinço esse trecho sobre o Tacla Duran para mostrar para vocês que o braço direito do Lula estava levando as denúncias do Tacla Duran para o Gilmar Mendes, justamente porque os petistas queriam queimar o Sérgio Moro, queriam desgastá-lo, queriam desgastar a Operação Lava Jato, fingir aquilo tudo que eles viviam acusando sem ter o menor sentido, né? A delação, uma tortura psicológica, a Lava Jato destrói a economia, todas aquelas alegações que eles faziam quando estavam encurralados. E agora, quem está fazendo a mesma coisa são os bolsonaristas. Quer dizer, nesse ponto, é um bolsopetismo que tem cada vez mais exemplos aí para vocês averiguarem. Estão cada vez mais parecidos. Aliás, essa declaração do Vadir Damus, ela incluía, né, uma outra, não me lembro se foi exatamente nesse caso, mas o Vadir Damus ele foi usado para tentar amenizar aquela declaração de 2018 do Eduardo Bolsonaro, que ele falou de botar cabo e soldado no STF, né? Não é de agora que ele fala esse tipo de coisa, já é reincidente, né? Ele falou outro dia, a ruptura não é mais uma questão de se, é uma questão de quando, aí abriram lá um processo no Conselho de Ética contra ele, aquele conselho lá que nunca dá em nada, né? Vamos ver se dessa vez dá em alguma coisa. Mas quando ele disse lá atrás de fechar o STF com cabo soldado e tal, fazendo aquela piadinha, ele foi usado pelas redes sociais bolsonaristas a declaração do Vadir Damus de tem que fechar o Supremo. O José Dirceu também tinha dito e tal, e eu, naquela ocasião, critiquei todas, né? Porque tem esse pessoal que critica quando é o adversário, né? E quando é alguém do seu grupo político, o pessoal passa pano dizendo o outro fazia a mesma coisa, como se um erro justificasse o outro. Então, você mostra todos e critica todos, né? Estão todos errados, né? E, em alguns casos, merecem, talvez, uma investigação, uma apuração de um conselho de ética na política, etc. Tudo isso que a gente está vendo aí acontecer agora também no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o que gera um grande debate. Mas só para vocês verem essa questão de dois pesos e duas medidas, de duplo padrão, que tem sido absolutamente recorrente durante esse governo e principalmente em relação à sua militância. Muito bem, também teve uma reportagem na BBC News de que o procurador-geral Augusto Aras esteve com o presidente, o Jair Bolsonaro, mais que o dobro de vezes da antecessora, quer dizer, mais que o dobro de vezes durante esse período, se eu não me engano, são 8 meses, exatamente os 8 primeiros meses de mandato, portanto, mais do que a Raquel Dodge esteve com o Michel Temer durante o mesmo período. Ela esteve com o ex-presidente Temer só 2 vezes em eventos públicos e o Jair Bolsonaro esteve com Aras pelo menos 6 vezes desde o começo do seu mandato, em setembro passado. Num vídeo anterior, eu mostrei aqui aquele momento lamentável em que o presidente pede na videoconferência, durante uma cerimônia solene de posse, para dar uma passadinha na PGR, e o PGR diz que vai recebê-lo com muita alegria, e eles têm aquele encontro informal, fora da agenda oficial, quer dizer, nessa grande promiscuidade entre os poderes, entre as instituições, lamentavelmente, e que gera grande suspeito, porque o PGR é o responsável pela investigação do presidente Jair Bolsonaro nesse momento, o inquérito que está no Supremo, com o relator Celso de Mello, a respeito da interferência na PF. Dito tudo isso, a respeito do bolsonarismo geral da República, que tem de ser exposto, aliás, o pessoal estava com uma hashtag no Twitter, Aras Capacho do Bolsonaro, estavam fazendo lá uma série de críticas a respeito desses episódios. Dito tudo isso, quero chamar a atenção para uma notícia que passou quase despercebida em meio a tantas convulsões sociais, tanta confusão que aconteceu nos últimos dias. Saiu no Globo o seguinte: a personal trainer Natália Queiroz, filha de Fabrício Queiroz, mostrou nas redes que já não tem tanta afinidade com o presidente Jair Bolsonaro. Na manhã de terça-feira, ela compartilhou em seus stories uma imagem com a mensagem professor antifascista, que vem sendo usada por pessoas contrárias a Bolsonaro e seus apoiadores. Eu já comentei a respeito disso no vídeo anterior, estou focando aqui no caso da Natália Queiroz. Essa não é a primeira alfinetada de Natália no governo. Em abril, ela republicou nas suas redes um post do MBL que elogiava o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que tinha acabado de ser demitido. A personal trainer foi assessora de Flávio Bolsonaro de 2007 até 2016 e depois foi lotada no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro até outubro de 2018.
na Câmara dos Deputados. Então, repito, ela passou anos e anos, 2007 a 2016, no gabinete do Flávio Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro era deputado estadual no Rio, antes de virar senador em 2018. E em 2016 até outubro de 2018, ela foi assessora em Brasília do próprio Jair Bolsonaro, então deputado federal. No mesmo período, porém, isso foi levantado, naquela época que saíram as informações a respeito da família Queiroz, ela dava treinos para atores como Bruna Marquezine e Bruno Gagliasso. A Natália Queiroz é investigada pelo Ministério Público do Rio com seu pai, Fabrício Queiroz, e outros familiares no suposto esquema de rachadinha realizado no gabinete de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual. Um dos relatórios, atenção a isso, que é muito importante, da Receita Federal, mostrou que ela devolveu 80% do seu salário da Câmara para Queiroz. Então, vocês lembram que eu já mostrei aqui várias vezes que o Eduardo Bolsonaro, aos 18 anos, ganhou um cargo em Brasília, na liderança do PTB do Roberto Jefferson, esse agora que é o bolsonarista, que está sendo entrevistado aí como uma fonte super imparcial, para dar as suas declarações de apoio ao presidente e para fazer os seus ataques ao Supremo Tribunal Federal. Então, Eduardo Bolsonaro ganhou lá um carguinho enquanto frequentava a faculdade, o FRJ, que estudou supostamente Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Digo supostamente pelas qualidades intelectuais que ele tem demonstrado, aí, atribuindo frases que não são do Winston Churchill a ele. Muito bem. Então, é uma família que tem esse histórico de gabinetes, de envolvimentos com essas suspeitas. O sujeito está numa cidade ganhando dinheiro na outra, aí a moça está lá trabalhando em Brasília para o Jair Bolsonaro, supostamente, pelo menos oficialmente, mas está dando treino para atores, para artistas, e a remuneração dela, 80% está indo para o Fabrício Queiroz. Quer dizer, qual é a suspeita aí? De que ela tinha lá um cargo, mas para que o dinheiro da remuneração dela fosse para pagar o Fabrício Queiroz, que centralizava o recebimento de parte do salário de outros assessores do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. Quer dizer, você emprega a filha para remunerar o pai de uma maneira melhor, para que ele receba ainda mais dinheiro. Então, essa investigação da rachadinha, ela tende a avançar. Flávio Bolsonaro tentou pará-la 10 vezes já na justiça, perdeu. Agora está num movimento aí com o Jorge Oliveira, cujo pai, inclusive, foi assessor de Jair Bolsonaro na Câmara durante mais de 20 anos, morreu recentemente, mas fazia doação para o Jair, campanha da família Bolsonaro, inclusive dos filhos. Então, Flávio Bolsonaro agora está com o Jorge Oliveira, filho do Jorge Francisco, segundo a notícia que saiu hoje, fazendo esses embargos auriculares, como se diz no jargão da política, essas conversas no pé do ouvido com esse pessoal do entorno ou até membros dos tribunais superiores para tentar colocar panos quentes na relação do bolsonarismo com os tribunais superiores que vem nessa escalada de tensão. É aquele pessoal que morde, aí assopra, faz esse jogo de intimidação em vez de fazer o jogo do diálogo, o jogo da pressão pelos meios legais, pela argumentação lógica, factual. Isso realmente é muito difícil durante esse governo. Então, queria chamar a atenção para esse fato. Tem mais detalhes a respeito do caso Queiroz, que eu tinha separado aqui, mas fica para uma próxima oportunidade, já que esse caso ainda corre na Justiça e vai voltar à tona a qualquer momento. Então, vale a pena a gente continuar acompanhando tudo isso que está acontecendo, mas que fique claro, o Bolsonaro está tentando jogar a PGR e a Polícia Federal contra o Sérgio Moro, é isso que está aparecendo, nem o PT chegou a esse ponto, e é muito grave toda essa subserviência em instituições que deveriam zelar pela sua independência, que deveriam atuar com autonomia e com independência. É muito preocupante esse aparelhamento do Estado para perseguição de adversários, para perseguição de inimigos e para proteção, para blindagem de familiares e amigos. Vamos continuar vigilantes, porque é sempre necessário. Para passar pano, tem o pessoal do Bolsa Pano por aí, que
fica falando lá qualquer bravata, qualquer chavão, sem esmiuçar nada para vocês. Eu sou Felipe Moura Brasil e até a próxima.